Oi, oi! Bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de histórias da família GPC, que estão vindo compartilhar a história deles conosco, compartilhar sua trajetória, compartilhar seus sucessos, seus desafios, né? E eu acredito muito na importância disso, de nós aprendermos com a história do outro, porque o outro passou e passa por situações parecidas com situações que nós passamos e ainda vamos passar, e a gente pode aprender com o outro, né? Ao invés de ter que aprender sozinho. Além disso, a gente também tem uma bela oportunidade de nos inspirarmos. Eu acredito muito na força da inspiração. Então, Adriana, para começar, seja muito bem-vinda. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco hoje, por estar aqui compartilhando a sua história conosco. Tenho certeza, né, que sair da sua zona de conforto de alguma forma, né, tá aqui, não só para quem está aqui ao vivo, mas também porque você, enfim, vai ser assistida aí muito depois ainda nas gravações, e eu tenho certeza que assim você está contribuindo muito para muitas pessoas que estão e que estarão talvez em momentos e em movimentos parecidos com coisas que você já passou. Então, muito obrigada por isso, viu? Sim, eu que agradeço. Agradeço muito estar fazendo parte, estar participando. É uma honra para mim. Que bom, fico muito feliz. E aí, me conte um pouquinho de onde você está falando, como que começou aí sua trajetória, você é formada em quê? Legal. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. É uma honra, né? Você é nossa como mentora. Eu falo aqui de Curitiba, no Paraná. Então, a gente está um pouquinho Bacana. longe, fisicamente, Sim, mas bem próximas, né? isso Rede mesmo. social. Eu sou formada em gestão de recursos humanos, né? Estou na área já há 11 anos. Desse tempo, boa parte trabalhei em departamento pessoal, né? Certo. Na empresa que eu trabalho hoje, faço as duas coisas, o DP e o RH, né? Então, sou generalista, né? Faço um pouquinho de tudo lá, né? E de um tempo para cá, eu venho atuando em parceria com a gestão da empresa, né? Então, venho trabalhando implementar, né, coisas na área de gestão de pessoas, né? Então, está sendo um desafio para mim. E nesse momento que eu comecei, você foi uma luz, assim, né? Quando eu te conheci, foi uma luz e está sendo bem gratificante. Como é que era? Você está nessa empresa já tem muito tempo? Já, eu tô lá há 9 anos. Ah, bacana. E como é que era a sua Sim. realidade, assim, da sua execução, do seu dia a dia? Como é que era a sua realidade antes do GPC, antes de me conhecer? Como é que era? Só para eu entender os cenários. Como eu estou muito tempo na empresa, então, assim, eu iniciei no departamento pessoal, na RH, o recrutamento, seleção, né, o básico, né, do recursos humanos. E com o tempo eu fui para umas outras áreas dentro do administrativo, né? Então acabava que eu fazia o departamento pessoal, mas também ia auxiliando a empresa em as outras áreas, né? Isso foi bem bom, porque eu consegui adquirir um conhecimento amplo da empresa e das áreas, né? Então, assim, quando você vai fazendo um pouquinho de cada setor, você sente as dores de cada departamento, né? Então, foi bem importante, assim, em estar passando um pouquinho para cada área. Certo. E antes de te conhecer, a gente já tinha, assim, pretensão de fazer várias melhorias na empresa, né? A empresa, então, ela sempre se preocupou em querer desenvolver as pessoas e em ter pessoas, né, nos locais, assim, para que façam, né, as atividades, se desenvolvam, né? E aí a empresa sempre contou comigo e a gente sempre foi fazendo, né? Então, tinha algum projeto específico, a gente sempre foi fazendo, né? Então, antes de chegar a você, a gente sempre buscava assim, precisa fazer, implantar alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, e a gente ia, buscava, né, de alguma forma mais direta para poder fazer alguma implantação, né, ou algum projeto. E quais eram os projetos Então, assim que vocês já tinham? Já tinha muita coisa ou não era tanta coisa quanto você gostaria? Como que era?
Não, não era tanta coisa, né? Uhum. A gente tinha alguns projetos voltados para alguns departamentos, né? De treinamento, redefinir os processos, né? Na empresa a gente tem alguns anos a ISO, né? Então a gente passa por auditorias, então precisa, né, que as pessoas tenham, né, uma competência para poder dedicar, né, atender a área, né, com uma qualidade. E disso que, como eu sempre fui auditada, né, no RH, e sempre ficou aquilo assim, gestão de competências, daí a ISO fala muito de competências, e eu sempre quis buscar conhecer mais essa realidade, né, na prática, né. Hum. Mas, assim, hoje em dia, antes de conhecer o curso, eu não tinha, assim, as ferramentas. Como que eu vou fazer isso na prática? Como que eu vou implantar, avaliar uma pessoa? Porque, assim, você tem um formulário, você pegar uma coisa da internet, acaba não tendo tanto fundamento, né, para poder ser assertivo, né, no que você está implantando ali. Sim. E aí, em que momento que surgiu, que me surgiu, assim, como que você me conheceu? Como é que foi esse momento em que você teve esse primeiro contato aí com o conteúdo da gestão por competências, enfim? Te conheci pelo Instagram, né? Apareceu uma notificação para participar da jornada de RH, então participei. E você começou a fazer várias lives, eu comecei a participar de todas as lives, assim, o conteúdo que você proporciona para a gente é muito rico, com o conteúdo que a gente tem, assim, de experiências, da jornada mesmo, né? Você já dá um bom caminho, e ali gente, que você trouxe a clareza para o que eu estava buscando, né? Então eu estava buscando, porque assim, quando a gente vai estudar, é muito conteúdo teórico, é muita coisa assim que não tem a realidade prática. Mas como que eu vou fazer isso, né? Então eles mostram que existe uma forma, mas não mostra como fazer, né? Uhum, uhum. Então, quando eu participei da jornada aqui, né, teve as atividades, teve, né, da apresentação, criar um projeto, foi bem gratificante, assim, falei, gente, a Elis veio no momento certo, né, que é para que as coisas, né, sejam implantadas na empresa, né. Você estava num movimento, assim, me corrija se eu estiver enganada, mas pelo que eu entendo, você Tá. estava num movimento de uma empresa, você estava numa empresa que você percebia que tinha uma abertura, você percebia que tinha esse Sim, movimento de, poxa, melhorar, de talvez você levar uma ideia e eles estarem abertos. Só que você sentia que talvez ainda não tinha o conhecimento ou muito conhecimento para levar muitas mudanças, né? Então você estava em busca desse conhecimento, estava ali pesquisando, estudando, e aí em sim. determinado momento apareceu ali o evento gratuito, e acredito que esse tenha sido uma coisa forte de te fazer decidir a participar, porque você estava já nessa busca de, poxa, se eu tenho um espaço Sim. bacana, sempre que precisa a gente está fazendo uma coisa diferente, por que não eu melhorar ainda mais, né? Trazer ainda mais coisas. Acredito que tenha sido. Eu entendi que foi mais ou menos isso. Foi isso mesmo? Sim, foi isso mesmo. E a empresa também estava, né? Tenho, né, duas gestoras que a gente trabalha muito junto, né? E ela, Adri, a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar para as pessoas, precisa desenvolver, né? Então, e sempre aquilo para mim vinha, como que eu vou fazer isso, né? Então, como que eu vou colocar isso na prática? Então, assim, com o curso, quando eu comecei a fazer o curso, começou a vir as ferramentas, né? Porque como acontece assim, a empresa, ela queria implantar uma avaliação de desempenho, desenvolver as pessoas, ter um plano de remuneração, né? Então, assim, uma coisa que você falou uma vez numa live que gravou muito para mim, não adianta você pegar uma coisa daqui, uma metodologia de lá, implanta e não conversa, né? Então as coisas não conversam. E quando eu conheci a gestão por competências e quando eu fui para a empresa para mostrar e dizer assim, ó, vamos fazer de uma forma, vamos ter ferramentas, né? Então, assim, o curso hoje ele traz muitas ferramentas, né, para poder implantar de uma forma assertiva, né? Não é, para fazer uma avaliação de desempenho. Como você vai avaliar o desempenho de um funcionário se você não sabe o que você espera daquele funcionário? O que o funcionário tem que entregar para a empresa, né? Uhum. Então, foi de uma forma muito prática, assim, né? Então, foi esse caminho, assim, essa luz
que veio para quando eu estava nesse momento, assim, de como que eu vou fazer as coisas, né, dentro da empresa. E aí você chegou, aí como que você apresentou tudo isso antes disso? É, você estava lá participando da jornada e aí, enfim, entendeu sobre a gestão por competências, entendeu que a gestão por competências permitia que os subsistemas conversassem entre si, que utilizava, né, esse conceito das competências como uma amarração entre as coisas e tudo mais, e isso te chamou a atenção no sentido de, poxa, bacana, isso aí faz sentido, porque eu imagino que seja um ponto de melhoria incrível que a gente pode levar lá para a empresa, né? E aí, o que que te fez, né, tomar a decisão de entrar no GPC especificamente? Qual foi, talvez, o que você julga que foi o que mais te chamou a atenção e que talvez te convenceu de uma forma mais imediata? Você sabe dizer? O apoio, assim, eu acho que foi o crivo, assim, foi as etapas, sabe? De como fazer, né? Porque, como eu tinha colocado, a gente tem existe gestão por competências, existe uma descrição de cargos, mas o como fazer, né? Então, assim, eu tomei decisão que no curso eu teria ferramentas práticas, né? Teria materiais para que eu conseguisse ter um embasamento de como fazer cada etapa, né? Então, foi isso que virou a chavinha, gente. Eu vou ter um apoio, vou ter como fazer, né? O passo a o passo, curso, né? o passo a passo. Isso As mesmo. Isso ferramentas, o passo foi a passo, o direcionamento. Então, talvez esse olhar prático, né, a diferenciação que a isso. gente faz entre o conhecimento que ele é teórico e o conhecimento que ele é prático, que justamente o conhecimento prático ele é um conhecimento que tem também teoria, mas ele é estruturado de uma forma passo a passo, né, para que quem esteja Sim. assistindo e aprendendo entenda como transformar aquilo numa realidade. Você acha que esse, então, foi o ponto principal ali que te chamou a atenção e que te fez entender que talvez aquilo fosse algo que iria te ajudar de fato, né? Isso, foi a praticidade, né? Porque todos os outros cursos que eu já fiz, palestras e coisas que já participei, né? Não trazem essa forma prática do como fazer, né? Então, sim, só como tem a ferramenta, vai fazer uma descrição de cargo. Como que faz a descrição de cargo? Então, assim, o curso, ele dá um embasamento, né? E por que disso, né? Então, assim, a metodologia por gestão por competências, você vai ter uma descrição de cargo, não é para preencher um documento só para o RH ter ou para o líder ali só ter. É um documento para o funcionário, então é um documento onde vai ser teu apoio, né? Então, ser baseado, você usar ele para poder implantar uma avaliação de desempenho, vou avaliar a pessoa pelas competências, né, do cargo. Preciso treinar essa pessoa. Então, assim, não é do aleatório, né? É de uma metodologia, né? De uma metodologia onde você consegue ter o passo a passo, né, de cada subsistema, né? Sim, sim. Não, isso é realmente muito importante e faz sentido que isso tenha te chamado tanta atenção, até porque você tinha naquele momento uma oportunidade de colocar isso em prática logicamente, o passo a passo prático era um diferencial para que você conseguisse levar isso para sua Sim. realidade, né? Mas e aí? Você entrou no curso, então você deu ali o voto de confiança, ok, quero entrar nesse curso, entrou. E aí, o que você fez? Você apresentou esse conhecimento para a empresa? Como é que foi os próximos passos? Sim, eu fazendo o curso, eu estava entusiasmada, né? Eu já informalmente já comentava com o pessoal que trabalhava, com as minhas gestoras. Gente, eu estou fazendo um curso sensacional, estou adquirindo conhecimentos para a gente poder aprimorar as coisas aqui na empresa, né? Então, elas já viam, né, o meu entusiasmo e que poderia acontecer isso na realidade da empresa, né? Então, quando eu apresentei o projeto, veio de encontro com o momento que a empresa estava passando, né? Então, nesse momento a empresa estava passando por uma reestruturação, fazendo algumas mudanças, né? Trazendo um pouquinho para remodelar
as áreas de responsabilidade da empresa. Então, quando eu apresentei o projeto, a empresa tem muito assim, as pessoas terem autonomia, mas como que as pessoas vão, né, ter autonomia? Como que as pessoas vão se desenvolver internamente, né, se elas não têm ferramentas, né? Uhum. E a gestão, assim, precisava, e o RH também, a gente também, quando a gente precisa tomar decisões, tomar ações, a gente não tinha uma ferramenta onde a gente se baseasse, sim, acabava sendo no nosso subjetivo, no nosso acho, né? Que Sim. acaba que o meu acho, o acho da pessoa, às vezes fica um pouco de uma forma mais superficial, assim, né? Sim. Então, quando eu apresentei o projeto, né, mostrando a gestão por competências, mostrando como que a gente poderia implantar, hoje uma realidade da empresa, implantar uma avaliação de desempenho, por exemplo. Você saber do que você espera do colaborador, o colaborador espera de você, né, da empresa, alinhar o colaborador com o propósito da empresa. Então, ter pessoas que, no lugar certo, né, para entregar o que realmente a pessoa está ali, né? Então, Sim. isso foi bem gratificante para a empresa, né? Então, para mim também, né, quando eu apresentei, né, aprovaram, me apoiam, né? E estão comigo para que sejam implantados outros subsistemas também, né? Outras coisas. Quando você apresentou o projeto, você já estava confiante? Eles sentiram essa confiança? Já foi uma aprovação meio que de imediata? Como que isso aconteceu ali naquele momento? Sim, foi de imediato. Eu apresentei o projeto, foi até um momento que a gente estava numa situação crítica aqui em Curitiba, em relação à pandemia. Eu apresentei o projeto trabalhando em home office e tive aprovação imediata da Adri. A gente precisa disso, a gente conta com você, né, para que isso aconteça, né, e seja uma prática e uma realidade do dia a dia da empresa. E depois, esse aceite foi quando, assim, que rolou isso de você apresentar o projeto e a empresa topar? Isso foi quando? Foi em março desse ano. Ok. De lá para cá, vocês já estão implantando, já conseguiram implantar alguma coisa? Quais foram os projetos que vocês já conseguiram tirar do papel? A gente teve um tempo que eu tive que apresentei o projeto, me envolvi em umas outras áreas, e aí tive que dar uma pausa, né? Uhum. Mas a gente está no momento de remodelação da diagnóstico organizacional, das inscrições de cargo, Sim. remodelando as avaliações de desempenho. Uhum. Vocês estão Em ajeitando as paralelo coisas que aí, já tinha, porque já tinham algumas coisas implantadas, então vocês agora estão sim, ajustando as coisas que já existiam para encaixar no modelo de gestão de pessoas por competências, né? Então, se já sim, existia uma avaliação de desempenho, vamos reformular aqui o formulário, vamos remapear aqui essas competências e, claro, como você mesma disse, focando na base, né? Que é a descrição de cargos, esse momento de diagnóstico organizacional. sim, Então, já são os primeiros passos super importantes, né? Que acho que é o principal mesmo que vocês tinham que estar focados nesse momento e que vai influenciar o resultado das próximas coisas que vocês vão fazer, com certeza. E me sim. conta uma coisa, você talvez, acredito eu, me corrija se eu estiver enganado, não necessariamente já tem experiência implantando tudo isso que você está vendo no GPC. Então, pode ser que algumas coisas você já tenha feito, que você já tem anos de experiência, mas algumas dessas coisas eu acredito que do jeito que a gestão por competências ensina e tudo mais, ou alguns projetos específicos, acredito que você ainda não teve a oportunidade ainda de atuar diretamente. Tô correta? Já teve algum desses projetos que você ainda não teve contato, assim, na prática? Sim, Perfeito. E teve. esses projetos que você vai implantar, porque assim, a gestão de pessoas por competências foi aprovada, então acredito que vocês vão agora num passo, depois no outro, e a ideia é Sim. implantar tudo, né? A minha pergunta é: você hoje se sente segura para implantar essas coisas, mesmo coisas que você não implantou antes na vida? Você sente que o que você estava buscando quando você comprou o GPC, que era esse conhecimento de passo a passo mais prático, realmente hoje te respalda e você consegue ver nesse conteúdo um local mesmo para se apoiar, para ter segurança de que você vai conseguir fazer isso tudo acontecer? Você sente essa segurança?
Sinto sim. Um exemplo disso é o módulo de cargos e salários. Eu nunca implantei cargos e salários, né? Hoje na empresa a gente não tem cargos e salários, e assim, ficou muito claro, porque até a gente e as pessoas têm uma ideologia assim, cargos e salários, eu estou na empresa, estou no cargo X, vou pro cargo Y. Só vou subir de cargo, né? As pessoas Uhum. até falam assim, quero entrar toda na empresa e quero subir de cargo. E o Sim. cargos e salários não é só isso, né? Então você pode ter um crescimento horizontal, um crescimento vertical. Então, pelas competências que você vai adquirindo conforme o tempo que você está na empresa, ou as competências de acordo com as definições, né, do que espera de cada cargo, step, né, subir um nível. Posso estar no mesmo cargo que eu atuo hoje, mas eu estou no nível 1, no nível 2, né? Perfeito. Então, no curso, eu consegui, assim, aprender bem claramente isso que as pessoas podem se desenvolver, mas pode se desenvolver no cargo que ela está hoje, né? E deixou de uma forma bem clara, né? Então, assim, por exemplo, até as planilhas, né? De steps, de pesquisa de mercado. Então, são todas ferramentas, né, que dá apoio, né, para você poder fazer do zero, né? Eu vou implantar cargos e salários do zero. Maravilha! E tá animada para esses próximos desafios? Esses Tô próximos animada. projetos? Legal. Tô animada e tô, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? O Então, friozinho na barriga. sim, com certeza. Ai, Assim, o querer fazer dar certo e o dar certo, né? Então, a empresa espera também isso, né? Espera isso de mim, então dá um sim. friozinho, sim. O friozinho na barriga significa que você se importa. Porque a gente só tem friozinho na barriga quando a gente se importa com a qualidade do que a gente está fazendo, quando a gente quer fazer o melhor, quando a gente está realmente preocupado, né, em implantar algo que realmente vai fazer sentido, vai dar resultado. E isso é bom, significa que a empresa está em boas mãos, porque você de fato se importa, né, com o que você está fazendo, com a qualidade do que você vai executar. E quando eu escuto a sua história, assim, tem um ponto, né, em comum, assim, que eu vejo de outras histórias, que é aquela típica reflexão, assim, que a gente faz, do tipo, poxa, a Adriana estava entre aspas, né, em uma posição confortável. Você estava com um emprego, que era um emprego bacana, numa empresa que aparentemente te dava espaço para você ali fazer alguma coisa que você quisesse, melhorar. Você estava atuando, né, já em coisas que você gostaria de atuar, talvez não em tudo completíssimo, por exemplo, com plano de cargos e salários, tudo, mas já estava ali no RH, já estava fazendo algumas coisas, já estava com sua experiência consolidada ali de muitos anos. Então, aquela típica situação, né? O que que fez a Adriana? Qual foi o bichinho, né, que estava ali dentro da Adriana, falando, Adriana, vamos estudar mais, vamos ver mais, vamos fazer mais, vamos melhorar isso aqui. E por quê? Se teoricamente não tinha nada tão desconfortável assim, porque às vezes uma posição muito desconfortável que a gente tá faz a gente pular, né? Então eu não tenho muita opção. Eu tô numa posição tão desconfortável que eu vou atrás de qualquer coisa que eu veja uma luz no fim do túnel que vai conseguir me tirar dessa situação. Como, por exemplo, pessoas que ainda não conseguiram entrar no RH, pessoas que estão no RH, mas numa situação que fazem absolutamente atividades que não têm tanta correlação com o RH e não estão felizes. Mas eu acredito que não era tanto o seu caso. Eu acredito que o seu caso era mais uma percepção interna da Adriana, e aí não sei se você vai concordar comigo, de a Adriana querer ser melhor como profissional. Então é aquele tipo de bichinho que a gente tem que a gente sempre vai estar buscando algo que a gente possa aprender, sempre vai estar buscando algo que a gente possa ser melhor, sempre a gente vai estar olhando para um conteúdo e pensando como que eu posso absorver isso para melhorar o que eu estou fazendo. Então é literalmente um bichinho que não permite com que a gente se veja numa zona de conforto por muito tempo. A gente precisa dessa sensação de melhoria contínua, de estar melhorando a atuação profissional. E não é pela empresa somente. A empresa ela acaba se beneficiando, obviamente, né? Mas é por você como profissional, no sentido de, Isso. peraí, eu quero fazer mais, eu quero ser melhor, eu quero adquirir mais conhecimento.
Então, eu vejo isso muito, muito forte, assim, nesses pontos em comum, né, das histórias, e a sua me mostra muito isso. Que eu acredito muito que a sua decisão de vou participar dessa jornada gratuita, e depois de não, vou aprofundar mais nisso e comprar esse curso. Mesmo você já estando empregada, trabalhando no RH, em uma empresa bacana, mostra que, na verdade, a decisão foi por você mesma. Você queria ter aquele conhecimento, se tornar essa profissional que dominava aquilo, que saberia colocar aquilo em prática, que iria, né, crescer pessoalmente e profissionalmente pelo conhecimento que estava adquirindo. Então, é o tipo de profissional que eu percebo que mesmo que você não estivesse em um cenário ideal, então mesmo que a empresa não tivesse aprovado o seu projeto, então vamos supor que você estivesse numa empresa que não estava preparado, não tinha uma cabeça aberta suficiente, e falasse não para a Adriana, né? Mesmo assim, a Adriana, ela não ia deixar isso para lá, ela ia tentar fazer isso acontecer de alguma forma, ia insistir, ou ia, Isso né, mesmo. ver um outro local que ela pudesse fazer isso acontecer. Tô falando da terceira pessoa porque é engraçado, é como se a gente estivesse falando de uma personalidade, né? E de fato é Verdade. muito isso. Eu vejo isso em você, assim, quando você me conta a sua história, que parece que deu tudo certo, porque de fato você estava no lugar certo, com a empresa certa. Mas se não tivesse dado certo, eu acredito que você teria feito tudo igual, né? Da mesma forma. Então, e pelo contrário, você ia ter ainda feito mais, não só tudo igual, quanto mais. Ir atrás de outras oportunidades, de outros lugares, de outras formas, insistir mais, mas porque aquela decisão era por você, né? Você queria se tornar aquela profissional e fazer tudo isso acontecer. E a empresa viu isso, ela sentiu isso, né? Na sua apresentação do seu projeto, no dia a dia do seu trabalho. Com certeza isso é algo reconhecido que a Adriana se preocupa com a melhoria contínua. Ela realmente se importa em ser cada dia melhor, em trazer ideias cada vez melhores para melhorar isso que a gente está fazendo. E isso traz credibilidade para o seu trabalho, traz profissionalismo para a sua atuação, traz um senso de confiança, de autoridade, que você sabe o que você está falando, que você sabe o que você está fazendo, Sim, né? Então, isso é muito exatamente isso. bacana. Eu acertei? Nossa, 100%. Isso mesmo. Eu acho que a gente tem que buscar a gente não pode colocar no outro, né, o que a gente quer pra gente, né? Então, essa busca de melhoria, de estar cada dia se aperfeiçoando, buscando o que eu posso melhorar, o que eu posso renovar, porque nada é estático, né? Então, assim, depende da gente, né? A iniciativa tem que vir de cada um, né? Porque, assim, hoje tem muitas pessoas que acabam se colocando numa posição de vítima, né? Ah, a empresa não me deu oportunidade, o mundo está contra mim, situações, né, não estão conforme eu queria, mas o que você faz para melhorar, né? Então, assim, é exatamente isso, a gente tem que buscar esse conhecimento, né? E claro, quando você tá numa empresa que a empresa reconhece isso, confia no teu trabalho, tá com você, não tem como não dar certo, né? Exato, é um casamento perfeito, né? E é só o Sim, começo, porque agora você vai cada vez mais mostrar o seu trabalho aplicando aquilo que você está aprendendo, e a tendência é que a empresa cada vez mais reconheça, né, o seu trabalho, reconheça, valorize o que você está fazendo e você cresça, né, tanto em maturidade profissional, em aplicação, porque você vai colocando as coisas em prática e a gente vai vendo o conhecimento que a gente estudou de uma forma diferente quando a gente aplica e vai verdade. amadurecendo. E ao mesmo tempo, você vai estar também amadurecendo o departamento, né? Criando mais resultados para aquilo que o departamento faz, mais credibilidade para a forma que as pessoas olham para o que o RH está fazendo lá dentro. E isso é parte principal, assim, eu acredito, do que a gente precisa fazer como categoria, que é fortalecer a nossa área dentro do nosso universo. Então, se o seu universo é aquela empresa, como que eu posso fortalecer a imagem do RH aqui dentro, para essas pessoas que estão convivendo comigo aqui? E tem um outro profissional de RH fazendo exatamente a mesma coisa em outra empresa, e assim consecutivamente. E nisso a gente está, através do nosso esforço individual, do quanto nós nos importamos com
nós fazermos o melhor do que a gente pode fazer na nossa área, a gente também está fortalecendo uma classe inteira. A forma que as empresas enxergam o RH, a forma que as empresas enxergam o que a gente faz, a valorização do que a gente está fazendo. E eu acredito que a gente está fazendo isso, assim, como que eu falo? A gente está rompendo barreiras para as próximas gerações que vão entrar em um mercado bem mais aberto para receber e valorizar o RH, porque pessoas antes disso pagaram a pena, né, de abrir esses caminhos, de mostrar, né? Alguém foi lá e mostrou para a empresa um dia, ó, isso aqui é importante. E aí quem veio depois já está num ambiente bem mais propício para acolher aquilo que a pessoa está disposta a fazer, né? Então, eu acredito muito que a gente está num movimento muito maior do que a gente imagina, mas sempre focado no que é importante para nós. Porque se nós estamos fazendo a nossa parte, a gente também está ajudando o todo, né? E você está fazendo a sua parte lá dentro, e seja lá dentro ou seja em outro lugar, independentemente do lugar que a Adriana estiver, ela sempre, né? Você vai sempre ser essa pessoa, vai sempre ser essa profissional, vai sempre levar a sua visão. Então, é algo muito bacana, porque ninguém tira da gente isso, né? Independentemente de onde a gente esteja. E isso é muito bacana. Eu tô muito feliz, de verdade, porque eu vi, né, a sua mensagem lá no grupo, inclusive você estava ajudando uma colega, né, que acho que também estava apresentando o projeto, e aí você foi contar como é que foi a sua experiência de quando você apresentou o projeto. Isso. E eu fiquei pensando, né, quantas vezes a gente às vezes perde uma oportunidade porque a gente não tem o conhecimento na hora para poder ir lá e fazer alguma coisa acontecer. Então, por exemplo, a empresa ela já estava teoricamente, num posicionamento aberto. Mas se você não tivesse aquele conhecimento, você nunca estaria implantando isso lá agora, né? Porque, enfim, não seriam eles que iam chegar em você, Adriana, eu conhecia gestão por competências, vamos fazer isso aqui. Muito provavelmente não. Então, é aquela coisa, né? Às vezes a gente perde uma oportunidade bacana porque a gente não está preparado para agarrar aquela oportunidade naquele momento, né? Preparado em questão de conhecimento. E quando você contou lá a sua experiência com a apresentação do seu projeto, eu e a Bruna logo conversamos no WhatsApp e aí a gente falou, não, a Adriana tem que estar lá contando a história dela. Porque às vezes a gente pensa que, poxa, só serve, assim, só é resultado se eu, sei lá, conseguir um mega aumento. Não, o fato de eu antes não estava fazendo alguma coisa e agora eu tô fazendo aquela coisa, poxa, isso já é um ótimo resultado. Se antes eu não tinha ainda implantado um plano de cargos e salários, e agora eu vou ter essa oportunidade de saber como fazer, de implantar, de aprender. O resto é consequência, uma promoção, um aumento, isso acontece naturalmente pelo bem que você está fazendo ali, o que você está fazendo. Mas eu acredito muito que o principal resultado que a gente tem é mudar aquilo que estava acontecendo com a gente, é mudar a realidade do que a gente estava fazendo, é mudar nós como profissionais de RH, é sentir essa mudança de antes eu era uma profissional e tinha uma visão X, e agora eu sou essa profissional e tenho uma visão Y. Ou X mais Y, né? Porque eu agrego a minha visão à outra. Então, é isso que para mim é o resultado mais satisfatório de toda essa jornada, é ver a nossa evolução como profissional. E você como diz, é a garota propaganda disso de verdade, porque com certeza você vai colher muita coisa ainda. Eu não tenho dúvidas disso, que já você está vindo aqui falando, enfim, de várias outras coisas que você plantou com tudo isso, que você colheu com tudo isso que você está plantando. Mas o simples fato de você já ter já ter se transformado como profissional, já ter mudado a sua visão, a sua postura, o seu posicionamento, o seu olhar, a sua atuação, isso já é, assim, o melhor, literalmente, na minha visão, a melhor das transformações. Porque sem isso a gente não consegue as outras, né? Isso é muito, muito importante. E mexe com a nossa autoestima, mexe com a forma que a gente enxerga o que a gente faz, mexe com os nossos sonhos, né? As nossas metas, porque daí a gente começa a enxergar maior, ver as coisas maiores e perspectivas maiores para o que a gente está fazendo. E isso é muito bacana. Quais são as suas perspectivas de futuro agora, falando nisso, inclusive?
É voltando um pouquinho antes, né? É um crescimento, né? Eu antes, quando eu assistia suas lives e via as pessoas dando os depoimentos dela, né? E os alunos, plantei isso, fiz isso. Eu falo, nossa, será que um dia eu vou estar lá, né? E assim, você acreditar naquilo que você quer, né? Se Exato. desenvolver e crescer, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir atrás, né? E tudo que você comentou é a realidade. Você tem que acreditar, tem que ir atrás, se desenvolver e buscar, né? Melhorar o nosso próximo. Então, daqui para frente eu quero minha meta, né? Minha Uhum. próxima meta é ver tudo isso funcionando, né? Isso tudo na prática, né? Então, Fazer os esse é meu filhinhos anseio, nascerem de né? verdade, né? Sim. Por enquanto você está gestando eles, você quer ver eles todos vivinhos e saudáveis e, né, se Vejo lá desenvolvendo. na frente, né? Implantado, Sim, as pessoas que estão na empresa se desenvolvendo, os líderes fazendo uma avaliação, usando né, a gestão por competência como base. Isso que eu vejo. A pessoa que precisa de um desenvolvimento, pessoa que precisa de um treinamento, ou ter um plano de desenvolvimento interno, ter um PDI. Eu sim. vejo isso acontecendo, assim, né? Então eu imagino muito isso lá na frente, né? As coisas, os líderes, né, e o RH trabalhando junto, né? Trabalhando com uma parceria para que as melhorias, né, aconteçam na empresa, né? Então eu vejo muito isso, né? Minha perspectiva para daqui para frente. Sim. E com certeza isso que você falou é muito certo. A gente sonha mais em ver as coisas que a gente está implantando funcionando e sentir orgulho daquilo que a gente está fazendo do que qualquer outra coisa. Acho que o resto é consequência. Eu falo muito isso, né? Sim. Sei lá, uma promoção, um aumento de salário, isso é consequência, mas o simples fato de eu enxergar que aquilo que eu implantei tá funcionando, que as pessoas estão melhorando a vida profissional delas a partir de uma coisa que eu implantei, que aquilo está fazendo bem para a empresa, está fazendo bem para o colaborador, que eu estou me sentindo valorizada no sentido de as pessoas elas valorizam aquilo, elas usam mesmo, elas se entregaram para o processo, elas estão ali fazendo parte, né? Isso não tem preço mesmo, não tem. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, eu não tenho dúvidas. E quero, inclusive, estar por dentro das cenas dos próximos capítulos. Por favor, Com certeza. me atualize, atualize a Bruna, mande lá no grupo o que você está implantando, em Mando. qual etapa que você está, como é que as coisas estão acontecendo, que nós estamos aqui primeiro, obviamente, como apoio, né, para o que você precisar, mas também na Sim. torcida pelo seu sucesso, pode ter certeza disso. Com certeza. Vou compartilhar com certeza, porque é muito gratificante. Nossa, eu tenho eterna gratidão, assim, você veio para clarear tudo, né? Então, com certeza vai dar certo. Porque, assim, assim, as pessoas buscam reconhecimento, né? Quero reconhecimento, mas, assim, as ações para ter esse reconhecimento, né? Eu acho que é o que vale, né? Então, isso eu fiz, isso eu contribuí, eu acho que isso é um reconhecimento, né? Então, não é só um título, né? Que Sim, faz uma pessoa ser melhor ou não, né, do que outra. É o que ela faz, né? São as ações do dia a dia, as ações que você tem colocado, praticado, para que tenha sucesso, né? Como você disse, o sucesso é consequência, né? O que você faz para ter esse reconhecimento, esse sucesso, progredir, né? perfeito, é isso mesmo. Parabéns, parabéns, Adriana. Estou muito feliz mesmo. Sei que é só o começo e que grandes coisas ainda virão, na sua carreira. Quero poder fazer parte disso, assim como eu fiz aí, parte desse primeiro momento aí da sua implantação da gestão por competências. E conte comigo. E se você pudesse deixar aí um último recado para as pessoas que estão assistindo e que estão aí nesse momento de decisão mesmo, talvez, da vida profissional, ou talvez de alguma desmotivação, né? Aquele momento que muita gente acaba se encontrando de não ver uma saída, assim, para alguma coisa que está incomodando, ou enfim, o que você poderia dizer para essas pessoas? Eu vejo assim, que as pessoas precisam acreditar naquilo que ela busca, sabe? A gente tem
eu vejo assim, né? A gente tem a mania de sempre colocar num outro o que a gente quer pra gente, né? Então, assim, busque os seus desejos, né? Seus anseios, assim. Então, é o curso, né? Como que eu vou fazer? O desenvolvimento, então não ter medo, né? Eu acho que assim, a gente acaba deixando de ter ações, atitudes, medo, né? Do medo do outro. Então, assim, tente, sabe? Vá atrás do que você busca, né? Então, se você não tentar, se não for atrás, se desenvolver, buscar se aprimorar, você não sabe como se vai dar certo ou não, né? Então é melhor o tentar e dar certo, né? Do que você não tentar e ficar naquele momento, puxa, deixei passar, daí passa o time, passa a oportunidade e acaba que você não, né, se desenvolva, né? Então eu deixo assim para as pessoas, se você tem um sonho, você tem vontade de se desenvolver, vá atrás, né? Então sempre coloque você em primeiro lugar, né? A gente acaba às vezes se anulando porque tem que atender só o teu profissional, o teu pessoal, mas assim, se a gente está bem com a gente busca a gente, né, estar bem, o outro é consequência, a gente consegue atender o outro, né? Então, eu acho que isso é bem importante para que as coisas aconteçam, né, na nossa vida. Isso que você falou é muito importante, priorizar, né? Priorizar aquilo que Sim, é importante para mim. Colocar a minha necessidade, o meu desejo em primeiro lugar, né? E aí eu estando sim, completamente é, completa, literalmente, né, naquilo que eu desejo, eu também isso consigo mesmo. completar outras coisas, né? E isso é muito bacana. É colocar a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois você colocar em outras pessoas ou em outras coisas, né? Então é isso. Muito Isso mesmo. obrigada de coração por você ter, né, vindo aqui mais uma vez vou agradecer, acho que eu nunca canso disso, Eu que porque agradeço a oportunidade. e vamos juntas, continuamos conectadas e ligadas. E obrigada, viu, Com mais uma vez. certeza. Um Eu que beijo no agradeço. coração. Bom restinho de noite para você. Obrigada para vocês também. Boa noite. Boa noite.